Você já parou para pensar que você pode ser escravo de alguma lembrança do passado? E desde esse episódio a sua vida mudou radicalmente? Por exemplo, a experiência de você perder uma pessoa da sua vida muito importante, tenha sido por óbito ou até mesmo por uma separação. Existem pessoas que sofrem muito com esse cenário, e mesmo depois de anos, isso continua perturbando a alma delas. Já o tempo passa, mas periodicamente vêm as lembranças e os sentimentos negativos dessa experiência. A questão é, existe uma forma de você se livrar disso? Se livrar da tristeza, da angústia, dos sentimentos que estão atrelados a alguma coisa que aconteceu lá atrás? Sim, isso é possível. Talvez você não saiba como fazer, mas existe um caminho que pode, de fato, mudar essa realidade. E eu vou te apresentar que caminho é esse. Existem 3 coisas que podem contribuir muito para você se ver livre de forma definitiva de um sentimento do passado do qual você está preso. Você não consegue sair dele. A primeira forma é você tentar eliminar os gatilhos. O que é isso? Toda experiência muito dolorosa ela pode se transformar num trauma e automaticamente faz com que você crie associações no seu cérebro relacionado a esse episódio. Por exemplo, vamos dizer que você passou por um processo de separação e esse processo foi muito doloroso. Os objetos dessa pessoa que permanece na sua casa, possivelmente eles serão usados como gatilhos para ativar em você as lembranças e os sentimentos desse processo tão difícil que você viveu. Então, o que você deveria fazer? Tudo que você ganhou, fotos, presentes, guarde tudo numa caixa, deixe separado até esses sentimentos eles definitivamente te abandonarem. Por quê? Porque muitas dessas coisas podem se transformar nos gatilhos que vão ativar os sentimentos ruins relacionados ao que você viveu. A segunda situação é você tentar ressignificar essa história. E como é que você faz isso? Vou lhe contar um exemplo. Uma pessoa uma vez me procurou e ela tinha uma mágoa muito grande da mãe dela. E ela falou assim para mim: Marcelo, eu tenho muita mágoa da minha mãe porque quando eu era jovem, a minha mãe colocou tanta coisa negativa na minha cabeça sobre sexo que eu só consegui casar aos 25 anos e eu só consegui ter filho aos 30 anos. E isso me fez muito mal. E naquele momento que ela me contou essa história, eu fiz a seguinte pergunta para ela: você tem amigas que se perderam cedo? Tiveram 2, 3 filhos depois dos 12, 13, 14, 15 anos? E ela falou assim: eu conheço algumas pessoas. Essas pessoas estão com o mesmo marido? E ela falou para mim: se não, não estão não. Bom, você tem filhos só do seu esposo ou você passou por outros relacionamentos depois de seus 25 anos? Ela falou: não, graças a Deus, eu tenho 2 filhos e só tenho meu marido. E eu pergunto para você, disse para ela: você não acha que em vez de você ter mágoa da sua mãe, você deveria ser grato? Porque se a sua mãe não fosse tão rigorosa e não se preocupasse tanto com relação à questão da sua vida sexual, sabe se você não teria seguido o mesmo caminho que as suas amigas? E talvez hoje você tivesse 2, 3 filhos, cada um de um relacionamento, talvez estivesse vivendo uma vida infeliz com uma pessoa que você não ama. O medo que sua mãe colocou em você preservou você ao ponto de você amadurecer e na hora de escolher a pessoa, você escolheu a pessoa certa. Naquele momento que eu falei isso para ela, os olhos dela encheram-se de lágrimas e ela me disse: Marcelo, você está mudando a minha vida. Eu falei: por quê? Porque eu nunca tinha pensado dessa maneira. Bom, resumindo, o que eu fiz ali naquela hora? Eu peguei aquela história, que foi tão triste, tão ruim, para a vida dela, e eu fiz ela enxergar de uma outra forma. Às vezes nas coisas que você passou, que foram coisas negativas, momentos difíceis, com certeza você pode tirar algum proveito, alguma coisa que você possa olhar e dizer assim: isso aqui serviu para mim. Na maioria das vezes, o sofrimento ele nos aperfeiçoa, ele nos evolui, e às vezes faz com que a gente consiga dar um salto na vida por causa da fuga que nós queremos daquela dor, sabe? Queremos distanciar daquilo, a gente acaba conquistando coisas melhores. Só que às vezes nós não conseguimos enxergar o lado bom da experiência ruim. Então ressignificar pode ser sim, em alguns cenários, a solução para o seu problema. Terceiro, é você reprocessar aquela imagem. Aí você me pergunta: Marcelo, como assim? Quando você tem uma experiência traumática, aquela lembrança com aquela emoção ela fica registrada no seu inconsciente. E aí seu cérebro entra num estado de compulsão-repetição e ele começa a repetir várias vezes na sua mente aquele cenário. Eu acredito que algumas vezes você já passou pela seguinte situação, de ficar com um pensamento na cabeça e você querer mudar a cena e você não consegue, aquilo não te larga. Você está de manhã, de tarde, à noite, pensando sempre nas mesmas coisas. Bom, se você quer se livrar disso, existe um exercício, eu vou te ensinar esse exercício agora para você se livrar disso. Pense na dor, ou melhor, pense naquele momento doloroso que você viveu. A partir do momento que você trouxer a imagem, aquela hora, seja a separação, seja o óbito de uma pessoa que você amava muito, seja a traição que você sofreu, eu tenho certeza que pensar nisso agora vai causar em você muita dor. Ok, isso é, você acessou o seu inconsciente e aí ativou as emoções relacionadas a esse episódio. Agora, comece a repetir isso na sua cabeça, intercalando com a respiração. Você puxa o ar pelo nariz,
Prende o ar, solta lentamente pela boca e passa a cena na sua cabeça. Terminou a cena, respira novamente, puxa o ar pelo nariz, solta lentamente pela boca. E você vai repetir isso inúmeras vezes. Quantos minutos for necessário? Talvez 3, 4, 5, 7, 10 minutos. Se você repetir essa cena, você vai perceber uma coisa que vai acontecer com você. Você vai identificar que a dor que você sentiu no momento que você passou a lembrança, ela começa a diminuir. E aí, de tanto você repetir, chega uma hora que ela zera. Isso é, você não sente mais nada. Isso significa que, no momento que você reprocessou essa imagem, o seu cérebro ele desconectou aquela lembrança de uma área emocional que você tem na sua mente que ativava essas sensações. E automaticamente você vai ficar livre dessa dor emocional. Bom, se você fizer essas 3 coisas, eu acredito que você vai ter o resultado que você deseja. E se mesmo assim, depois que você fizer todos esses exercícios e você perceber que você ainda precisa de ajuda, é só você clicar no link que está abaixo desse vídeo e marcar uma consulta.